A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs e quem vir ouvir esse vídeo. Meu nome é Admilson Almondes e eu vou estar fazendo alguns vídeos para postar no YouTube. Estou gravando alguns vídeos a respeito de assuntos da Palavra de Deus, a verdade daquilo que é a realidade da Palavra de Deus. E nesse estudo vou fazer um estudo sobre os dons do Espírito, promessa de Deus do Velho Testamento para o Novo Testamento, ou seja, para a igreja gentia, no caso. E vou estar aqui expondo aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, engano, falso conhecimento, que é o que mais tem por aí. Falsos mestres ensinam. Mas eu vou começar em Atos 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito concedia a cada um que falasse alguma coisa. A gente vai ver em outras passagens Paulo falando que aquele que fala em línguas, ele está adorando a Deus, assim por diante, razão da qual a gente vê muitas pessoas falando repetidas palavras. Inclusive, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu falei uma só e Deus me deu a interpretação dela, que quer dizer glória, 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 e eu falava aquele balá, 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 entendeu? E ao mesmo tempo também, não vou entrar em detalhes, mas eu fui arrebatado, passei desse mundo aqui para o outro lado, e assim por diante, mas não vou entrar em detalhe a respeito do assunto. Mas o Espírito aqui fala que concedia, que falava, e se é na realidade que falavam, a gente vai entender mais para frente. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles os ouviam falar em outras línguas, mas eles estavam falando mesmo ou estavam escutando em seu idioma de seu país. Em outras questões, teriam eles recebido a interpretação pelo dom de interpretação, talvez. Sim, porque de onde Paulo teria tirado o dom de interpretação? Bom, a gente vê que eles ouviam falar, mais para frente a gente vai ver que eles sabem que eles eram homens indoutos, porque eram galileus, e sabia que eles falavam outro idioma e que eles não estavam falando no idioma deles. E seguindo adiante, em Atos 2:7, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Eles sabiam que eles eram galileus. Que estão falando? Aqui vamos ver que eles falavam em uma língua que não era a dos galileus, porque arrazoavam dizendo, não são eles galileus? E não se pode dizer que estavam falando outro idioma. Mesmo assim, não se pode apontar que sim, porque a palavra está falando que eles ouviam. Em Atos 2:8, como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua? Ouvimos na nossa própria língua em que somos nascidos. Vejam que está escrito que eles os ouviam, não que os ouviam falar em seus idiomas nativos. Além deles ser de várias nações diferentes, mas o que realmente aconteceu foi que manifestou o dom de interpretação. E de onde Paulo teria tirado o dom de interpretação, se não daqui? Porque basicamente Paulo não explica, não fala mais nada a respeito desse assunto. Em Coríntios também ele não fala, mas ele aponta um dom de interpretação. E ele aponta que é adquirido por oração, não é por estudo humano.
Atos 2:11, cretenses e árabes, todos os temos ouvidos novamente, na nossa própria língua, falar das grandezas de Deus. Ou seja, eles falavam, eles eram de um idioma, que provavelmente era o hebraico ou aramaico naquela época, e eram galileus, conheciam a língua deles, e sabiam que eles não estavam falando o hebraico ou aramaico que seja, que era a língua da época nativa deles lá, mas eles ouviam eles falando na língua da nacionalidade deles. Ainda falava das grandezas de Deus, viam eles glorificando a Deus. Agora em Atos 2:12, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? Realmente foi algo de espantar, porque um grupo de 120 pessoas que falavam um idioma, mas eram ouvidos falar em outra língua desconhecida, e o Espírito Santo permitia que cada um deles falava algo diferente. Mas não quer dizer que eles falavam no idioma das pessoas presentes. As pessoas presentes falavam que eles os ouviam. Foi manifestado sim aí o dom de interpretação. Atos 2:13. E outros zombavam, dizendo: estão cheios de mosto. Aqui está algo muito interessante. Outros zombavam que poderiam estar bêbados, mas vejam bem, se eles estivessem falando em outros idiomas, não diriam talvez que eram um povo culto? Porque sendo todos galileus falando vários idiomas, ao invés de dizer que estavam bêbados ou loucos, deveriam de falar que eles eram cultos. Ou eu estou entendendo errado? Foi manifestado o dom de línguas, que não é terreno, e foi dado a interpretação para eles. Atos 2:15. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia? E Pedro ainda afirma: não estão bêbados, visto que é a 3ª hora do dia. Poderia talvez uma pessoa, logicamente que a pessoa, sendo uma pessoa culta, que fala vários idiomas, mesmo ele estando bêbado, ele consegue falar. E assim por diante. Mas a gente analisando direitinho, pedindo orientação de Deus, a gente vai entender num termo mais profundo que eles deveriam ter considerado eles como cultos, por falarem, estar ali falando vários idiomas, né? E provavelmente por conhecimento de muitos ali, sabiam que eles estavam ali por 21 dias de jejum. Não comeram nem beberam, provavelmente. Nem beberam. A comparação talvez da pessoa que não bebia naquele tempo água, no jejuar, a comparação de saúde do pessoal naquela época era muito diferente da saúde de hoje. Vou só analisar assim, em termos, tudo que a gente come praticamente hoje tem um químico, e assim por diante. Mas Atos 2:17, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Aqui já vem uma objeção quando diz sobre toda a carne e nos últimos dias. Eu digo que os dons são para todo o período da graça, porque se nem Jesus desprezou o poder de Deus para pregar o evangelho, será mesmo que nós é quem Deus iria enviar desprovido de seu poder para pregar o evangelho? Será mesmo que Deus faria isso? Ou eu diria que se a gente pensar nisso, a gente estaria sendo estúpido, ou estaria chamando Deus de estúpido?
Eu diria que isso chega a ser leviandade, basicamente, isso é chamar Deus de estúpido. E ainda encontramos Paulo dizer que o evangelho que ele pregou não foi por palavras ou persuasão humana, mas em demonstração do poder de Deus. Atos 2:20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Nesse verso eu vou fazer uma objeção para aqueles que dizem que os dons cessaram, entendendo que o que está escrito antes que venha o grande dia do Senhor. Será mesmo que nossos líderes sabem mesmo o que estão lendo? Atos 2:39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Outras Bíblias vai estar escrito confins da terra. Nós somos os confins da terra. Ou, em outros termos, eu vou usar termo meu, confins da era da graça, nos fins da era da graça. Então, os dons, com toda certeza, Deus não iria nos enviar para pregar o evangelho de mãos banando. Então, os dons do Espírito é para a nossa época também. Vejam bem a todos quantos forem chamados e a todos que estão longe ou confins da terra. Bíblias mais antigas falava assim. Eu não sei por que é que eles mudam, talvez porque não conseguem entender direito o que está escrito. Aí tem que fazer uma modificação para adequar o entendimento deles. Bom, aqui eu vou parar e vou entrar em Coríntios. Creio que 1 Coríntios 14. E então vou fazer um outro vídeo, porque meu celular tem pouca capacidade. E então eu entro fazendo outro vídeo. E a realidade eu não consigo entender. Eu peço até, na realidade, perdão por certos termos usados, mas a realidade é essa. A minha pergunta é essa. Eu não sei como é que estão lendo a Bíblia, não sei realmente o que é que esses diplomas, esses estudos que fazem com seminário e teologia, eu não sei o que é que eles fazem. Parece que ao invés de esclarecer, acaba turbando a mente da pessoa. A Bíblia, na realidade, é o suficiente. Se você sabe ler, escrever, entender, se você sabe ouvir, porque tem pessoas que costumam ouvir e ele grava tudo na cabeça e ainda te explica. Agora tem uns que parece que não sabe ler, não sabe entender e muito menos explicar. Então, os irmãos me perdoam a respeito de certas coisas, e você que segue um conhecimento fora esse, ele é enganoso. Esse conhecimento é falso, ele é herético.